Olá, como vai? Nós estamos muito felizes porque nós vamos ter agora o nosso momento de culto e ainda mais tendo você conosco. Aproveite esse tempo, tire esse tempo para cultuar a Deus, para louvar e exaltar Ele. Faça isso na sua casa, convide os seus familiares, tenha esse tempo de louvor, tempo de adoração, tempo para poder meditar na palavra. Eu quero convidar para que a gente possa, nessa primeira música, festejar, louvarmos ao nome do nosso Deus. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar para juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Vamos festejar, juntos celebrar nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. E aqui está a nossa programação semanal CNE. Se você ainda não participa de algum grupo destes, participe, se envolva. Temos todas as quartas-feiras o Grupo Miriam, às 14h30 via WhatsApp.
O grupo de adolescentes se encontra todo sábado, às 16 horas, e os jovens às 18 horas, pelo aplicativo Zoom. E todo domingo temos o culto via YouTube. Ele está disponível desde as 7 horas da manhã, permitindo que você possa assistir no horário que preferir. Mas às 10 horas, pelo aplicativo Zoom, temos um momento de conversa, oração e comunhão. Junte-se a nós! À noite, às 20 horas de domingo, temos o Encontro dos Casais, um tempo bem descontraído e muito sério, com assuntos pertinentes a este momento em que vivemos como família. Quer participar de estudos bíblicos? Temos os pequenos grupos, as células, que se reúnem via Zoom também. Se você ainda não participa de uma célula, mande seu telefone para a secretaria dizendo: "Eu quero participar de um estudo bíblico", e vamos incluir você em um pequeno grupo. E para você que participa do Ministério Atos de Esperança com as suas doações em alimentos, material de higiene ou em dinheiro, a secretaria está funcionando nas quintas-feiras, das 9 às 17 horas, e sábados, das 14 às 17 horas. Participe, se envolva. O templo está vazio, mas a igreja está cheia. Olá, meus irmãos, como é bom e agradável quando nós estamos próximos uns dos outros. Nós não estamos próximos, estamos há muito tempo separados uns dos outros, apesar dos cultos de domingo, em que a gente vê as carinhas nas telinhas, mas é muito pequenininho. E nós gostaríamos de estar todos juntos. Mas vamos ter um pouco de paciência, se Deus quiser, logo nós estaremos todos juntos. E ainda assim, ainda nos abraçando e nos beijando como nós fazíamos antes. Acho que só Jesus pode dar essa possibilidade para nós. Eu tenho certeza que Ele o fará. É isso aí, gente. Eu também. Também tô com saudades de pegar ao vivo, né? De abraçar, de estar junto na saída do culto, na entrada do culto, recepcionando, tomando um cafezinho, conversando. Mas não dá fazer o quê, né? Mas aguenta firme, aguenta, que isso vai passar. E é um dia de cada vez, a gente vai vivendo um dia de cada vez, se encontrando de vez em quando online, do jeito que dá. E eu tenho certeza, e acho que você também tem, que tudo isso vai passar, porque Jesus está conosco no barco. E por mais alta que pareça a onda, Ele está aqui. Vamos aguentar firmes, porque isso vai passar. Saudades, gente, saudades. Um beijo, um beijo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique, para quem não me conhece, sou marido da Renata. E esse tempo de quarentena, de ficar um pouco mais em casa, tem sido bem especial para mim. Eu realmente acredito que se tudo isso está acontecendo é porque assim Deus permite, e Deus tem um plano para cada um de nós com essa situação, como também para a igreja como um todo, como também para a sociedade. E tem sido muito bom o fato de nesse período a gente desacelerar um pouco, a gente conseguir ter tempo para fazer algumas outras atividades que não tinha tanto. Então eu e a Renata, a gente tem tido tempos muito bons de devocional, de conversa. Eu particularmente tenho tido um tempo muito bom de refletir, de pensar sobre tudo isso, sobre quais são as vontades de Deus para a minha vida, e tem sido muito bom. Eu realmente tenho descansado nele, por mais que profissionalmente tenho passado por algumas dificuldades. Eu sou professor de educação física, tenho uma academia, e então eu tive que adaptar um pouco as coisas, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, e eu tenho sido muito grato a Ele por esse tempo especial que Ele tem dado, da gente poder ficar em casa e aproveitar a vida de outra maneira, tá? Desejo para vocês um abençoado mês aí, semana, enfim, os dias que virão pela frente, e que Deus possa estar surpreendendo todos os nossos corações para o que Ele tem planejado para nós. Um abração a todos e fica um sorriso aí. Nós queremos continuar louvando, exaltando, celebrando a Deus. E eu também queria convidar você, se sentir no coração, de ofertar. Que você possa fazer isso com gratidão. Nós vamos colocar aqui também as informações, pode ser por transferência, por depósito, mas sempre com esse intuito, de fazermos com gratidão, reconhecendo aquilo que o Senhor tem feito por nós.
porque realmente Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado. Seguro estou e perdoado sou em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer em teu nome. Sofrer e permanecer em teu nome. Só em ti seguro estou e perdoado sou em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer em teu nome. Tu és o grande eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Realmente teu nome é santo. E só em ti, Senhor, nós podemos descansar. Só em ti nós podemos confiar. Ó Pai, bendito seja o teu santo nome. E obrigado porque assim o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem mostrado dia após dia, Senhor, a tua bondade, a tua graça. Ó Pai, em todos os detalhes da nossa vida. Obrigado, Senhor, também pela disponibilidade de ofertar. Ó Pai, eu quero pedir que assim o Senhor dê sabedoria e discernimento para que a gente possa fazer bom uso desse recurso, que o Senhor possa estar também nos dando os recursos necessários, Pai, para que a gente possa não apenas sobreviver, viver, mas para que a gente possa também ofertar para a Tua obra, Senhor. E não é só bens, não é só dinheiro, mas é a nossa vida, Senhor, com os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que o Senhor mesmo nos deu. Toma, Senhor, toma. Incomoda, Senhor, a gente.
para que a gente possa colocar a nossa vida à tua disposição. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 63, nos seus primeiros 5 versículos, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma, ela tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei. E em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Uma das belezas dos Salmos é a forma como esses que escreveram encaram a realidade. Nós vemos muita sinceridade nesses Salmos. E Davi aqui diz do seu anseio, do seu desejo. Ele se sente como se fosse uma terra seca, uma terra árida, local esturricado. Davi, ele era um homem como qualquer um de nós, era um ser humano como qualquer um de nós. Eu creio que nós temos enfrentado assim muitas coisas com a pandemia. Muita coisa foi mexida nas nossas vidas. São várias as áreas, né? Relacionamentos, questões profissionais. Há uma série de coisas que estão sendo afetadas, que foram afetadas e estão sendo afetadas. E muito disso, com certeza, trouxe dor ao nosso coração, temor e sequidão à nossa alma. Mas, assim como o salmista que experimentou o renovo, assim como isso que ele diz que, puxa, estar na presença de Deus é como um banquete. Nós também podemos experimentar isso. Através do Espírito Santo, Deus vem até nós e aí Ele vem e rega a nossa vida, que é essa terra seca. E aí faz brotar coisas novas. Ele encharca a nossa vida. E assim torna-se uma terra produtiva, que depois vem e traz muitos frutos. Que nesse tempo de culto nós possamos também permitir que o Senhor fale com a gente. Permitir que Ele venha, que Ele nos encha com o Seu Espírito. Que nós possamos sair daqui, sairmos, na verdade, depois para os nossos afazeres, renovados, transformados. Aproveite esse tempo. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso.
Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Nós só precisamos de ti, Senhor. É o que importa, é o que importa. És tu, Senhor. Precisamos, Senhor, do teu renovo. Precisamos que o teu Espírito Santo, Senhor, nos encha. Nós não conseguimos, Pai, realmente ter uma vida, uma verdadeira vida sem a tua presença. Nós não precisamos nos enganar, Senhor, não há como, porque sem ti não há vida. Por isso, Senhor, eu clamo a ti pedindo que nós possamos experimentar, Senhor, do teu Espírito. Que nós possamos vivenciar, Senhor, isso dia após dia. Termos uma comunhão cada vez mais profunda, Senhor, contigo. De forma que transborde, Senhor. De forma que as pessoas possam ver e dizer, nossa, quem é Ele? O que está acontecendo? Por que Ele é tão diferente? Nas nossas famílias, Pai. Nos nossos relacionamentos de perto e de longe. Abre os nossos olhos, Pai, para a realidade que é esta. Nós vamos ter o tempo agora da palavra, Senhor, e eu clamo a Ti, peço que o Senhor possa nos dar entendimento e real clareza, Senhor, da Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. É bem natural que quando nós estamos lidando com situações nas quais nós estamos nos sentindo confortáveis, nós lidamos com elas com base na nossa força, com base no nosso vigor, com base na nossa capacidade, com base naquilo que nós no dia a dia experimentamos como possível. A questão é que quando essas situações, esse cenário muda, nós por vezes então nos sentimos mais fragilizados para lidar com essas situações. E nesse momento então, com base em que nós passamos a administrar aquilo que está naquele momento então nos afligindo.
Deus nos preparou um texto para esse momento que quer nos conduzir para dentro de uma história muito profunda do agir dele através dos seus discípulos e que pode nos servir de orientação. Esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos do Espírito Santo, é isso que nós temos ali, um livro que narra, na verdade, como o Espírito Santo foi capacitando pessoas para lidar com as situações do seu contexto concreto, do seu dia a dia e também no testemunho da sua vida. Para nós entendermos um pouco o que está acontecendo em Atos capítulo 4, nós precisamos conhecer um pouco o contexto anterior do capítulo 3. No capítulo 3 nós temos a experiência de Pedro e João indo ao templo, vivenciando de forma bem concreta a sua espiritualidade, a sua vivência de fé, ainda como judeus que eram e foram até o final da sua vida, através da sua experiência de fé. Então eles vão ao templo para orar. No meio desse caminho, eles se deparam com uma pessoa em uma situação bastante delicada, uma pessoa deficiente físico, e no poder do agir do Espírito Santo, em nome de Jesus, eles declaram a cura para essa pessoa, e ela é curada. Essa intervenção de Deus gera uma profunda alegria, tanto naquela pessoa que é curada, quanto naqueles que estão ao redor dela. E é nesse contexto, então, que nós somos inseridos para dentro de uma intervenção de Deus, que tem por propósito não apenas uma cura física, mas aquilo que então Atos 3, a partir do versículo 11, nos mostra, que através dessa intervenção, dessa cura, desse milagre, desse poder manifesto de Deus, Pedro tem a oportunidade de anunciar o Evangelho, anunciar quem Jesus é. Isso gera uma situação na qual aquelas pessoas, então, se voltam a esse Jesus, acolhem o Evangelho. Diga-se de passagem que toda a intervenção de Deus, de poder, de manifestação do poder de Deus, tem exatamente isso como objetivo: proporcionar uma situação na qual, de alguma forma, o Evangelho possa ser anunciado às pessoas que ali estão. Não apenas como um show, mas não como um entretenimento, mas como uma oportunidade para o agir de Deus. Agora, então, nós estamos no capítulo 4, para onde eu gostaria que nós nos dirigíssemos. Ali nós temos, então, essa experiência de perceber que, para alguns, a experiência com o anúncio do Evangelho, com a cura, com a intervenção de Deus, para uns gerou um profundo motivo de alegria. Já para outros, gerou motivo de incômodo. E esse incômodo gera uma situação tensa para os discípulos. Para esse texto, então, nós vamos, é uma história um pouco longa, mas da qual nós podemos tirar várias lições para o nosso tempo. Atos, capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário,
e, mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma história longa, como são as histórias de Atos, que nos mostram através desses relatos como Deus vai agindo na vida daqueles discípulos. E essas histórias, então, nos mostram como tirar algumas consequências desse contexto no qual os discípulos, nossos antepassados na fé, estavam vivenciando a sua realidade junto com Deus. O que nos chama a atenção é que o contexto no qual eles estavam inseridos é bastante diferente do contexto no qual nós estamos inseridos. Nós temos aqui um relato a respeito de uma perseguição por causa da fé. A perseguição desses discípulos porque confessam, testemunham e vivenciam de forma muito concreta aquilo que creem e vivenciam o poder, o agir do Espírito Santo através das suas vidas. E exatamente isso gera uma perseguição. Perseguição e ameaças. Nós vivemos num país que, no momento, o contexto é por vezes, exatamente o contrário. Nós não temos uma perseguição ou ameaça tão explícita. Nesse sentido, o texto é distante de nós. Por outro lado, na nossa vida concreta e cotidiana, por vezes nós experimentamos realmente as dificuldades de vivenciar o Evangelho de forma concreta a partir daquilo que nós já experimentamos do agir de Deus. E neste sentido, diante de várias situações, nós podemos até nos sentir um pouco fragilizados, fracos. Então, para isso, Deus nos tem chamado a olhar para experimentar, então, poder no meio da fraqueza. Esse é o título, é o tema dessa mensagem, dessa reflexão de hoje. Poder em meio à fraqueza. Quando nós olhamos para esses discípulos agindo, talvez nós podemos tirar algumas lições dessa história. A primeira dela é que nós nem sempre vamos conseguir, independente da situação que for, nós nem sempre vamos conseguir agradar a todas as pessoas. Veja como nós temos nesse texto uma experiência de uma intervenção de Deus, uma narrativa clara do Evangelho, pessoas acolhendo o Evangelho, um grupo enorme de pessoas percebendo que isso que está acontecendo ali lhes diz respeito pessoalmente, também para elas, esse anúncio a respeito de Jesus. Mas, por outro lado, há um grupo de pessoas que se levanta para ameaçar, para perseguir. Então, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, que algumas vezes
nos mostra situações de fragilidade é que, mesmo que nós queiramos, nós nunca vamos conseguir agradar a todas as pessoas. Alguns vão se alegrar. O deficiente está ali, curado. Há um sinal notório que foi feito, há algo novo acontecendo, há uma multidão que se alegra. Por outro lado, outros que se incomodam. E o problema é que esses outros que se incomodam são bem poderosos, são influentes, são autoridades que podem, inclusive, levar os discípulos à morte. É nesse contexto que nós estamos, então, envolvidos, e a primeira lição que nós tiramos. Contextos do anúncio concreto, real, do Evangelho, geram situações, sim, de tensões. E não é possível agradar a todos. Um segundo ponto que nós tiramos dessa história é que os opositores não têm olhos espirituais, se nós podemos dizer assim. Os opositores, eles têm apenas as estratégias diante de si com as quais eles estão acostumados a lidar, ou seja, nesse caso específico, com base na sua influência, no seu poder. E eles até começam a perceber nos discípulos que eles têm algo diferente neles. Eles chegam a dizer, depois de ouvir a intrepidez, a ousadia e o discernimento de Pedro, eles chegam a dizer, esses Pedro e João, sendo homens incultos, iletrados, ou seja, pessoas sem instrução formal, de alguma forma estiveram com Jesus. Então eles identificam neles algo diferente. Eles têm algo que receberam desse Jesus, mas eles não conseguem perceber com os olhos humanos aquilo que os olhos espirituais revelam. Já no versículo 8 nós temos um testemunho. Pedro, cheio do Espírito Santo. Aquilo que está sendo feito perante aquelas autoridades que ameaçam não tem por base a experiência apenas do ensino de Jesus. O aprendizado tem a ver com a experiência capacitadora do Espírito Santo. Esse é o segundo ponto que nos chama a atenção, perceber que diante das situações que por vezes nos colocam em situações fragilizadas, nós temos uma vantagem diante daqueles que parecem até tão poderosos. Nós olhamos a realidade, se assim já acolhemos o Evangelho, nós olhamos a realidade a partir dos olhos espirituais. Nós temos algo muito mais profundo e abrangente para discernir a nossa realidade. E para isso, nós nos voltamos diante de situações difíceis, diante de situações tensas, diante de situações que nos ameaçam, diante até mesmo de perseguições. Qual é a realidade que está diante de nós? Nós a analisamos e a julgamos não a partir apenas do nosso conhecimento e sabedoria, mas nós as avaliamos a partir dos olhos espirituais que nos são concedidos pelo Espírito Santo. O outro ponto, quando nós já estamos cheios do Espírito Santo, nós administramos as situações ao nosso redor com base nessa experiência. É isso que Pedro está fazendo aqui, cheio do Espírito Santo. Ou seja, a experiência anterior o capacitou para administrar essa situação tensa que ele está vivenciando agora. Quando nós administramos a nossa vida a partir da força e da capacitação que o próprio Deus nos concede, nós vamos sendo cheios, repletos do Espírito Santo. E isso faz com que em situações delicadas nós possamos reagir a partir daquilo que nós já temos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, em situações que por vezes, normalmente, nós teríamos desvantagem, nós temos uma vantagem, porque a força, o vigor, a coragem vem desse depósito que já acumulou a experiência e o agir de Deus. Surge então do nosso interior, no meio da fraqueza, no meio das fragilidades, no meio do contexto de ameaça, uma energia, uma bateria mais cheia do que normalmente estaria, porque ali está reservado, está guardado a experiência com o Espírito Santo que capacita. Se nós ainda lembramos e lemos em Atos 2, nós sabemos que aquilo que aqui em Atos 4 está sendo narrado, do reagir de Pedro diante dessa situação, é apenas capacitação daquilo que ele havia experimentado antes. Eu volto a reforçar esse ponto.
quando nós, no nosso dia a dia, vivenciamos a nossa vida e administramos o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa família, as demandas que estão ao nosso redor, que não incorramos no grande erro e risco de menosprezar aquelas coisas que nós achamos que são espirituais, deixando-as de lado. Porque é exatamente dessas coisas que depende a nossa sobrevivência espiritual e muito concreta e real para lidar com as situações que vão nos fugir ao controle. Porque elas virão, elas sempre estarão por aí. E vez e outra, nós teremos dificuldades para administrar finanças, relacionamentos, profissão. E naqueles momentos, quando nós recorremos então ao depósito daquele agir do Espírito Santo, nós recebemos nova força, novo vigor para seguir adiante. E quando nós olhamos para essa história que nos é narrada, logo me veio à memória uma frase de C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Ele diz assim: chorar funciona mais ou menos enquanto dura. Porém, mais cedo ou mais tarde, é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. Quando nós experimentamos essa história aqui, quando lemos essa história, nós percebemos que os discípulos tinham tudo para ficar desesperados, porque eles tinham autoridades muito poderosas contra si. Eles estavam sendo perseguidos por algo que eles estavam vivenciando de forma tão genuína. Deus poderia ter poupado eles disso ou não. Não é isso que muitas vezes nós gostaríamos, de sermos poupados de certas situações, já que servimos a Deus de forma tão desimpedida? Não é o que acontece nessa situação. Eles poderiam estar chorando, se lamentando, reclamando, frustrados com a experiência agora, por um lado, de poder, de cura e de intervenção, por outro lado, a experiência de estar encarcerado. Mas eles não fazem isso. Em um momento onde eles são questionados e confrontados, com a mesma intrepidez, com a mesma ousadia, com a mesma coragem, Pedro levanta a voz e diz: pois julguem vocês mesmos se é correto ouvir antes vocês que nos ameaçam do que a Deus que nos capacita. Vocês acham que nós vamos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos por causa das ameaças de vocês? Chega a ser ousado, chega a ser uma afronta que aquele Pedro que um dia negou a Jesus, agora se levanta de forma ousada e confiante, capacitado pelo Espírito Santo, se levanta na presença dessas autoridades e diz que vai continuar a falar a respeito daquilo que viu e ouviu, e nada vai mudar na forma do seu comportamento por causa de Jesus e da capacitação do Espírito Santo. Então, por vezes, o que nós precisamos experimentar é que existe sim tempo para chorar, existe sim tempo para lamentar, existe sim o tempo de reclamar, mas em algum momento é hora de parar de chorar, é hora de parar de reclamar, é hora de parar de lamentar e é hora de tomar uma decisão, é hora de agir. Confiar e agir a partir da força do Espírito Santo, porque é necessário crer para experimentar. Parar de chorar e tomar uma decisão, para experimentar então essa força capacitadora do Espírito Santo. Quando nós lemos esse texto, o que me chama a atenção é que por vezes há pedidos que Deus responde mais prontamente. Ele tem mais alegria em responder certos pedidos. Quando esses discípulos nessa situação estão sendo pressionados, eles não pedem apenas proteção, eles não pedem apenas o cuidado de Deus, que Deus os livre das situações difíceis. Olha o que eles pedem na sua oração sincera a Deus. No versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Esse é o pedido. Eles não estão pedindo que o Senhor os livre, eles não estão pedindo vingança, eles estão tendo uma atitude totalmente diferenciada aqui. E, na verdade, então, eles estão enchendo um pouco mais esse depósito de coragem, ousadia e fé, da qual Pedro pôde buscar, então, palavras para falar diante de situações que eram até ameaçadoras.
Se nós lemos então no versículo 13 a palavra de Pedro, se nós olhamos no versículo 19, nós percebemos que no versículo 29 é exatamente isso que Pedro está agora buscando de novo. Senhor, que aquilo que nós experimentamos de Ti não cesse, mas que se multiplique. Que venha uma porção redobrada, Senhor, dessa ousadia, dessa intrepidez, dessa coragem, para lidar com todas as situações concretas do dia a dia. Para que as ameaças que agora surgem no horizonte não nos façam buscar apenas proteção e amparo, mas que nos façam ter sabedoria, criatividade, proatividade, intrepidez para seguir adiante. E o versículo 31, então, nos mostra que Deus prontamente responde esse tipo de oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Como é especial perceber que há orações que Deus responde mais prontamente. E são exatamente aquelas que refletem a vontade e o querer dele. E em meio a situações de fragilidade, de dificuldades, de ansiedades, isso não impede que Deus possa agir, porque exatamente do meio dessa fragilidade, Deus então concede força, poder e vigor, assim como Atos 1:8 nos prometeu, que viria sobre nós o poder do Espírito Santo para sermos, em todas as situações da nossa vida, testemunhas fiéis de Jesus. É exatamente isso que está se concretizando aqui. Diante dessas ameaças, eles não pedem apenas proteção, ousadia, sim, e coragem, intrepidez, discernimento, proatividade, para continuar a obra de Deus. Se você faz uma diferenciação muito grande entre a sua vida cotidiana, familiar e profissional, da sua vida e caminhada espiritual, provavelmente você não vai entender nada desse texto e vai achar que ele só funciona para missionários e pastores. Mas se você consegue relacionar a sua vida concreta, cotidiana, com aquilo que Deus está fazendo através do Espírito Santo, você vai perceber que as situações do seu dia a dia, nas quais você se acha fragilizado, são as melhores situações para Deus comprovar o seu poder. Quando você estiver fragilizado e fraco, no meio dessas situações, Deus quer então te mostrar que há um diferencial que se chama olhos espirituais para a realidade que se descortina diante de você. Porque enquanto cada um de nós luta com base apenas nas próprias forças, vontade, querer, capacidade e inteligência, estamos construindo sobre coisas muito frágeis. Quando percebemos então que somos capacitados pelo Espírito Santo, situações que poderiam ser situações de fraqueza se revelam como excelentes oportunidades para Deus revelar o seu poder. E então a perspectiva desses discípulos foi olhar não para situações que ameaçavam, um último ponto, mas olhar para as oportunidades que Deus podia conceder. E é aqui que nós precisamos focar mais, nesse momento no qual nós vivemos. Por vezes nós estamos pedindo tanta proteção contra algo que nós esquecemos de pedir a Deus ousadia e sabedoria para. A perspectiva não do proteção contra, mas sabedoria e ousadia para, nos impulsiona a dar um passo adiante. Faz com que o nosso horizonte, então, modifique. Faz com que nós sejamos impulsionados, estimulados, motivados a agir, a sermos proativos em direção a algo e não apenas reativos na proteção. E, encerrando então esse texto, o que nós percebemos é que esse desejo ardente no coração dos discípulos de seguir adiante, fazendo a vontade de Deus, envolvidos na obra desse Deus, faz com que esse coração motivado, faz com que eles consigam lidar com todas as situações ao seu redor. Os impulsione, então, para frente. Quando nós lemos esse texto, nós não estamos meditando a respeito de autoconfiança. Diga para você mesmo que você pode. Não. O que nós estamos vendo nesse texto é que, quando dependemos do agir de Deus, recebemos poder em meio à fraqueza, porque sempre dependerá mais de Deus do que de nós. Para
para a honra e glória dele e também para o nosso bem. Amém. Quero te convidar para orar. Deus, obrigado porque somos lembrados, vez após outra, pela Tua palavra, que Tu tens interesse em situações tão concretas da nossa vida para nos capacitar, para estar conosco, para ser o diferencial no meio de todo esse turbilhão que nós temos diante de nós. Que nós possamos experimentar mais essa ousadia de crer, essa decisão de confiar, esse esperar mais em Ti e buscar mais a partir de Ti mesmo. Ó Deus, assim alarga os nossos corações para experimentarmos mais da Tua palavra, não apenas como instrução, não apenas como ensino, mas como experiência do Teu agir, como entrega para que então Tu faças a Tua obra em nós, através de nós e no nosso meio. Derrama sobre nós do Teu Santo Espírito, e onde estiver alguém fragilizado, cansado, temeroso, triste, que o Senhor neste momento esteja renovando a força, o vigor, a proatividade, a ousadia, a coragem, a intrepidez, para que através de todas as situações o Teu Evangelho seja anunciado e vivido, e que cada uma dessas pessoas seja exemplo vivo de que Tu és Deus vivo e verdadeiro, para a Tua honra e para a Tua glória, para a salvação daqueles que estão ao nosso redor e para a edificação da nossa própria vida. Assim, ó Deus, nós oramos e assim eu te peço, te louvo no nome santo de Jesus. Amém. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. É força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta,
que sou forte quando eu sou fraco. É que sou forte quando eu sou fraco. É que sou forte quando eu sou fraco. É que sou forte. Tua graça me basta. Tua graça me basta. É tudo o que preciso. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Fortalecido sou. Tua graça me basta. Tua graça me basta. É tudo o que preciso. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Fortalecido eu sou. Tua graça. Tua graça. Tua graça. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele assim te dê a sua paz. Que Deus te abençoe. Amém.